Bem-vindos à terceira parte da nossa videoaula. Vamos lá. E agora, a prática leva à perfeição para que a gente possa aprender e ver se a gente conseguiu memorizar todos esses conceitos. Vamos a alguns exercícios. Serão 4. Primeiro exercício. Eu tenho um objeto, ele é lançado verticalmente para cima, passa pelo mesmo ponto nos instantes t igual a 0,5 e t igual a 3,5. Então eu vou lançar um objeto de um ponto, ele vai subir e ele vai descer. E o que ele está me dizendo aqui é que no instante 0,5 e no instante 3,5 ele vai passar pelo mesmo ponto. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determinar a altura máxima alcançada pelo objeto e a velocidade inicial com que ele foi lançado. Então vamos lá. Quais são os meus dados? Eu sei que h0, ou seja, a altura no instante 0 é igual a 0. Eu sei que h1, que é neste instante aqui 0,5, e no instante h2, que é 3,5, eu sei que h1 igual a h2. Eu sei que t1 é igual a 0,5 e eu sei que t2 é igual a 3,5. E eu sei também que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quais são as equações que eu tenho aqui? A equação da posição no sentido vertical, que é h igual a h0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2. Eu sei que v é igual a v0 menos gt. Então, a posição do corpo 1, h1 igual a 0, no instante 1 é igual a 0, mais v0 vezes o tempo no instante 1, que é 0,5. Gravidade dividido por 2 é igual a 5. E 0,5 ao quadrado é o tempo ao quadrado. Então, eu tenho a minha primeira equação. h1 igual a 0,5 v0 menos 1,25. A equação da altura no tempo t2, ou seja, h2 igual a 0 mais v0, ele foi lançado com a mesma velocidade, é o mesmo corpo, é a mesma brincadeira, vezes o tempo 2, que é 3,5, menos a gravidade dividido por 2, que é 5, vezes 3,5 ao quadrado. Isso aqui dá que h2 igual a 3,5 v0 menos 61,25. Juntando agora as duas pontas, eu sei que h1 igual a h2, então agora vamos juntar essas duas equações. Eu tenho aqui 0,5 v0 menos 1,25 igual a este outro pedaço aqui que é h2. 3,5 v0 menos 61,25. 3,5 passa para o lado de cá, menos 3v0 igual a menos 60, v0 igual a 20. Ou seja, o corpo foi lançado para cima com velocidade igual a 20, passou pelo ponto, pela altura h1 no tempo 0,5, passou de volta no tempo 3,5, então ele foi lançado com 20 metros por segundo. A altura máxima que ele alcançou. Na altura máxima a gente tem que v igual a 0. Então v igual a v0 menos gt. V igual a v0, eu já sei que v0 é igual a 20, menos a aceleração da gravidade 10 vezes o tempo. Isso aqui me dá que 10 vezes o tempo igual a 20, tempo igual a 2 segundos. A altura máxima é igual a h0 mais v0t menos gt ao quadrado sobre 2, 0, mais 20 vezes 2, menos 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, isso aqui dá 40 menos 20, a altura máxima 20 metros. Então ele subiu até 20 metros, depois desceu. Ok? Este foi o nosso exercício número 1. Vamos para o próximo exercício. Em um lançamento oblíquo, ele pede para que a gente expresse o alcance máximo em função da velocidade de lançamento, v0, e do ângulo de lançamento, θ. Então aqui eu tenho um v0 e eu tenho um ângulo θ, e ele quer saber qual é o alcance máximo, ou seja, onde que este corpo vai cair aqui na frente em função desses dois parâmetros. A gente tem que na horizontal ele é um movimento retilíneo uniforme, então a gente já sabe que S igual a S0 mais V0x vezes t. A gente sabe que S0 é 0. E a gente sabe que V0x é V0 cosseno de θ vezes t.
Na vertical, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na vertical, eu sei que Vy igual a V0y menos g vezes o tempo de subida. E eu tenho que, lá no ponto máximo, Vy é igual a zero. Então, eu tenho que V0 vezes seno de θ menos gt igual a zero. Tempo de subida igual a V0 vezes seno de θ dividido por g. E o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. Muito cuidado com isso. Às vezes a gente confunde isso aqui, esquece de lembrar que tempo de subida igual ao tempo de descida. Então, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. E agora nós vamos juntar as duas pontas. Eu tenho que S, que é o alcance, né? Que é V0 vezes cosseno de θ vezes t. E eu tenho aqui já que t igual a V0 seno de θ sobre g. Coloco aqui 2 vezes, que é 2 vezes o tempo de subida, 2 vezes V0 seno de θ dividido por g. Isso fica 2 vezes V0 ao quadrado seno de θ cosseno de θ sobre g. Isso aqui é V0 ao quadrado sobre g vezes 2 vezes cosseno θ seno θ. Se a gente lembrar um pouquinho da trigonometria, a gente ainda pode simplificar isso aqui um pouquinho mais. E 2 vezes seno θ cosseno θ é igual a seno de 2θ. Então a gente tem aqui a expressão do alcance máximo em função de V0, g e o ângulo de lançamento é igual a S igual a V0 ao quadrado dividido por g vezes seno vezes 2θ. Isso aqui é mais uma fórmula para você decorar? Não, isso não é mais uma fórmula para você decorar. Você viu que a gente partiu daquelas mesmas fórmulas do movimento retilíneo uniforme e do movimento retilíneo uniformemente variado, fez só decomposição de componentes e chegamos nesta nova fórmula. Isso é extremamente importante. Muitas fórmulas são só derivadas das fórmulas iniciais, então você não precisa sair decorando um monte de fórmulas. Lembre as primeiras e aprenda a lidar com letras em vez de números. E assim você vai conseguir decorar muito menos e progredir muito mais. Próximo exercício, número 3. Um corpo é lançado obliquamente com velocidade igual a 50 metros por segundo em um ângulo θ, onde seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. E ele está pedindo aqui 4 coisas. O módulo da velocidade no ponto mais alto da trajetória, o tempo de subida, a altura máxima, o alcance horizontal. Então vamos lá dar uma olhada. Temos nosso eixo x e y aqui. Eu tenho um movimento aqui no início. Ele é lançado com ângulo θ e velocidade igual a V0. Ele vai subindo, subindo, subindo e depois ele volta descendo, descendo e chega no alcance máximo. E ele pergunta, qual é a velocidade no ponto mais alto? Pergunta também, qual é a altura máxima que ele alcança e qual é esse tempo de subida? E pergunta qual é o alcance máximo aqui que esse objeto teve, esse alcance na horizontal. Então vamos lá. Velocidade no ponto máximo. A velocidade no ponto máximo é a composição de duas coisas, a velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y. A gente sabe que no ponto máximo a velocidade no eixo y igual a zero. Então, só sobra a velocidade no eixo x. E a velocidade no eixo x é constante ao longo de todo o movimento. Então, a gente tem velocidade no y igual a zero. Então, o módulo da velocidade é igual ao módulo da velocidade x, que é constante, que é igual a V0 cosseno do ângulo aqui de lançamento. Então, velocidade igual a 50, cosseno de θ igual a 0,8. Então, a gente tem que velocidade igual a 40 metros por segundo. Essa foi a velocidade no ponto máximo. Próxima questão. Qual foi o tempo de subida? Eu tenho que velocidade em y igual a V0y menos g vezes t. Eu sei que no ponto máximo Vy é igual a zero. Então, V0 vezes seno de θ, que é a velocidade inicial no eixo y, menos 10t. Tempo igual a velocidade inicial 50 vezes seno de θ 0,6 dividido por 10. Continha rápida e fácil. Tempo igual a 3 segundos. Então ele demorou 3 segundos para chegar aqui. Lembre-se que ele vai demorar 6 segundos para fazer toda essa trajetória. Tempo total igual a 2 vezes. Altura máxima.
A altura máxima é igual a h menos h0 vezes v0y vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. H0 é igual a 0. Velocidade de lançamento no eixo y é 50 seno de θ vezes o tempo que ele demorou para subir, 3, menos a aceleração da gravidade, 10, vezes 3 ao quadrado, que é o tempo que ele demorou para subir, dividido por 2. H igual a 50 vezes 0,6, que é o seno de θ, vezes 3, menos 5 vezes 9, que é 45. Então, 90 menos 45, altura máxima, 45 metros. Foi o ponto mais alto que ele atingiu nesta trajetória. E o último ponto agora, alcance. S igual a 0 mais V0x vezes t. Lembrando que aqui agora o tempo é o tempo total. Então a gente tem aqui S igual a S0 mais V0 cosseno de θ vezes o tempo total. Tempo total é 2 vezes 3, que é 2 vezes o tempo de subida mais e o tempo de descida. Fazendo essas continhas, a gente chega aqui, S é igual a 40 vezes 6. 40 vezes 6 igual a 240 metros. Então ele alcança aqui 240 metros nesta direção. Próximo exercício, número 4. O mais divertido talvez, vamos aqui brincar de jogar coisas umas para baterem nas outras. Então eu tenho aqui que um míssil AX-100 é lançado com velocidade de 800 metros por segundo e um ângulo de 30 graus. Nesse mesmo instante, a 12 km de distância, um antimíssil é lançado na vertical. Qual a velocidade de lançamento do antimíssil para que ocorra a interceptação do míssil AX-100? Então vamos lá olhar o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Então, no instante zero, eu lanço um míssil a 800 metros por segundo e com inclinação de 30 graus. Esse míssil vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E neste mesmo instante que eu lancei, né, antes dele estar andando aqui, eu lancei a 12 km, 12 mil metros, cuidado com as unidades, eu lancei um antimíssil aqui. E foi subindo, subindo, e tem que acertar esse míssil aqui para fazer a defesa contra ele. O que eu sei aqui? Né? Ou melhor, o que eu quero saber é com que velocidade eu tenho que lançar esse míssil para ele acertar lá no alto. Se eu lançar ele muito devagar, ele passa. Se eu lançar ele muito depressa, ele vai passar antes do míssil chegar. Então eu tenho que lançar ele com a velocidade exata para ele, no mesmo momento, esses dois mísseis estarem no mesmo lugar. Então eles vão se chocar. Então, no momento da interceptação, o que eu sei? Eu sei que a altura dos dois, tanto do míssil quanto do antimíssil, ou seja, H1, tem que ser igual ao H2. A altura do míssil 1 tem que ser igual à altura do míssil 2. Eles têm que estar aqui na mesma altura. Mas isso tem que acontecer também no mesmo tempo. Então, o tempo do míssil é igual ao tempo do antimíssil. Não adianta nada eles estarem na mesma altura, mas em tempos diferentes. E eu sei que esta posição aqui também, né, do míssil 1 é 12 mil metros. Eu ainda sei também que eles foram lançados no mesmo instante. Então, T0 do míssil igual a T0 do antimíssil, que é igual a 0. Então, agora vamos fazer nossas continhas com todas essas informações aqui. Então, aqui eu já sei que a interceptação, as alturas têm que ser iguais, os tempos têm que ser iguais, e isso acontece a uma distância de 12 km, 12 mil metros. E nós sabemos também que no instante zero, os dois estavam na posição mito. O instante zero dos dois era zero, eles foram lançados ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui que S1, que é a posição do míssil 1, é igual a S0 mais V0t. Eu sei S1 é 12 mil, S0 ele foi lançado do ponto zero. Eu sei que a velocidade com que ele foi lançado é 800. Eu sei o ângulo, então cosseno de 30 vezes t me dá aqui a posição. Fazendo essas continhas, eu chego que t igual a 24.000 dividido por 800 dividido por raiz de 3. Então, tempo igual a 30 vezes raiz de 3 dividido por 3. Tempo é igual a 10 raiz de 3. Que tempo é esse? Esse é o tempo que ele levou para sair do ponto de lançamento e chegar
aqui naquele ponto anterior, que era o máximo, era exatamente em cima dos 12.000 metros. Então ele está agora em cima daquela vertical. Então agora esse dado é importante, porque agora eu tenho que calcular a altura do que ele vai chegar. Então ele chegou lá naquela altura em 10 raiz de 3. Mas qual é essa altura? Essa altura é H1, que é igual a H0 mais V0t menos gt ao quadrado sobre 2. H0 ele saiu do ponto 0, ele saiu com 800, velocidade na vertical era 800 seno de 30, vezes tempo aqui ó, 10 raiz de 3, menos g dividido por 2, 10 dividido por 2, vezes tempo ao quadrado, 10 raiz de 3 ao quadrado. Fazendo as continhas, eu tenho que H1 igual a 800, vezes seno de 30 é meio, vezes 10 raiz de 3, menos 5 vezes, que é 10 dividido por 2 é 5, e 10 raiz de 3 ao quadrado é 100 vezes 3. Então, H1 é igual a 4.000 raiz de 3 menos 1.500. Agora vamos para o míssil 2. O míssil 2 tem que estar na mesma altura. Então, ele tem que estar lá. H2 vai ser igual a H0 mais V0 do míssil 2 menos GT ao quadrado sobre 2. Eu sei que H0 é 0 também. Ele também saiu da mesma altura. A velocidade inicial é o que eu quero saber. Eu quero saber com que velocidade eu tenho que lançar esse míssil. O tempo é o mesmo para os dois. Eles têm que chegar naquela altura, naquele momento, no mesmo momento. Então é 10 raiz de 3 menos g sobre 2 vezes o tempo, é o mesmo tempo para os dois, 10 raiz de 3 ao quadrado. Então H2 igual a V0 vezes 10 raiz de 3 menos 500 vezes 3. H2 igual a V0 vezes 10 raiz de 3 menos 1.500. Vamos juntar agora as duas pontas porque eles têm que estar na mesma altura. 4.000 raiz de 3 menos 1.500, que é o H1, é igual a V0, 10 raiz de 3 menos 1.500, que é o H2. 1.500 do lado de cá vai embora com 1.500 do lado de lá. Sobra 4.000 raiz de 3 igual a V0, 10 raiz de 3. Raiz de 3 de um lado e de outro vão embora. Sobra então que V0 igual a 400 metros por segundo. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios e tenham aprendido mais um pouquinho de física agora na área de lançamento oblíquo. Até a próxima videoaula. Um grande abraço.